Pelos vapores do Matteo Abruzzo, a saga da família George da Itália para o Brasil. Obra escrita por Priscila Gambari. Editora Atner 2022, distribuição gratuita. Narração Priscila Gambari. Participação especial Luca Silvi. Capítulo 4, Via Fornello 1080. Nicola George e Domenica Mandolini, filha de Marino Mandolini, tiveram 2 filhos na cidade de Recanati. Ignazio George, que nasceu em 1º de agosto de 1805 e faleceu em 2 de maio de 1873, e Fedele Domenico George, que nasceu por volta das 9 horas do dia 23 de janeiro de 1808. Assim como Ignazio, Fedele também foi batizado na paróquia Sant'Agostino de Recanati, terra natal dos seus pais Nicola e Domenica. O batismo de Fedele ocorreu no dia 23 de fevereiro de 1808 pelo reverendo Albertino e foi lavrado pelo frei Nicola Pandolfi Curato. Seus padrinhos foram Pietro Conti e Lucia Conteggia, ambos de Recanati. O primogênito Ignazio George, de profissão agricultor, se casou com Teresa Richetti. Ela, que era filha de Angelo Richetti e Annunziata Silvestrelli, nasceu em 2 de julho de 1799 e faleceu em 19 de setembro de 1881. Teresa foi batizada na paróquia Monte Morello de Recanati. No stato delle anime da paróquia Santi Francesco e Deurósia do Banholo, uma espécie de cadastro paroquial familiar elaborado na Páscoa de 1872, há informação de que Ignazio George e seu irmão Fedele George, que também era agricultor, chegaram à pequena comunidade em 1860, vindos do distrito de San Pietro em Recanati. Eles trabalharam nas terras de Paolo Borioni e provavelmente substituíram os Giostini, que haviam se transferido ao Reino de Nápoles. Fedele Domenico George se uniu em matrimônio a Lucia Angelici, que veio ao mundo em Recanati em 7 de janeiro de 1811, por volta das 3 horas, e era filha de Domenico Angelici e Maria Cingolani, nascidos também em Recanati. O batismo de Lucia Angelici foi realizado um dia após seu nascimento, também na paróquia Sant'Agostino, pelo frei Nicola Pandolfi. Seus padrinhos foram Giuseppe Cipoletta e Ana. Fedele Domenico George e Lucia Angelici tiveram 6 filhos. Luigi George, nascido em 1840 e morto logo após o nascimento. Vincenza George, nascida em 1841. Giovanni George, em 1845, Nicola George, em 1852, Antônio George, em 1856 e Giuseppe George, em 1848, que viria a ser o meu trisavô, pai de nono Eugênio George. Tanto os pais Fedele e Lucia como os filhos fizeram a primeira comunhão e foram crismados na fé católica. O terceiro filho de Fedele e Lucia, Giovanni George, nasceu em Recanati no dia 19 de março de 1845 e faleceu em 23 de julho de 1926 na propriedade Mantini, em Recanati. Foi batizado em 30 de março de 1845 na paróquia San Pietro de Recanati. Ele se casou no religioso no dia 14 de outubro de 1869 e no civil em 9 de julho de 1870 com Maria Marconi di Pietro, nascida em 23 de outubro de 1841. Ela foi batizada na paróquia Santa Croce de Recanati e era filha de Pietro Marconi e Vittoria Forconi. Giovanni e Maria tiveram 9 filhos, porém 5 faleceram antes de completar um mês. Francesco George, o primogênito, nasceu em 20 de agosto de 1870 na Via Ricciola, em Recanati, de propriedade de Francesco Pagliarini.
Ele foi batizado em 21 de agosto de 1870 e faleceu em 9 de setembro de 1870, poucos dias após o seu nascimento. Já no Banholo, Giovanni George e Maria Marconi tiveram os seguintes filhos: Giuseppina Verônica George, que nasceu em 20 de fevereiro de 1872, foi batizada no mesmo dia, mas faleceu no dia 27 de fevereiro, uma semana depois do seu nascimento. Caterina Pia George, nascida em 9 de janeiro de 1873, na propriedade de Paulo Borioni de Loreto. Caterina foi batizada no dia 12 de janeiro de 1873 e faleceu no dia 18 de janeiro de 1873, com pouco mais de uma semana de vida. Annunziata George, que nasceu em 16 de outubro de 1876, foi batizada no mesmo dia do nascimento e faleceu no dia 23 de março de 1947 em Recanati. Giuseppa George, que nasceu em 12 de fevereiro de 1879, batizada também neste dia. As gêmeas Teresa George e Vitória George, nascidas em 3 de outubro de 1881, batizadas no dia do nascimento e falecidas menos de um mês depois, Vitória no dia 23 de outubro e Teresa no dia 24 de outubro, na propriedade de Paulo Borioni, no Banholo. Enrico George, nascido em 14 de dezembro de 1883 e batizado em 16 de dezembro de 1883, e Rosa George, que veio ao mundo em 31 de janeiro de 1874. Todos foram batizados no Banholo. Annunziata George, uma das primas do nono Eugênio, se casou com Giovanni Verdinelli, nascido em 1874, sendo a cerimônia religiosa realizada no dia 23 de abril de 1896 e a civil no dia 6 de junho de 1896. Era comum, na época, os casamentos religiosos serem celebrados antes do civil. Giuseppa George, irmã de Annunziata, contraiu matrimônio com Eugênio Sisto, nascido em 1872. O enlace religioso do casal ocorreu em 5 de outubro de 1899 e o civil em 14 de outubro de 1899. Enrico George, o irmão caçula de Annunziata, Giuseppa, se casou 2 vezes. Primeiro com Antônia Prosperi, nascida em 1887, e na sequência com Margherita Pierini, nascida em 1893. A união civil com Antônia foi realizada no dia 26 de agosto de 1907, já com Margherita em 13 de maio de 1920. Rosa George, a irmã primogênita de Annunziata, Giuseppe Enrico, emigrou para a Argentina por volta de 1905 com o esposo Guido Futilli Camelli, nascido em 1866, com quem teve 3 filhos: Giovanni Futilli Camelli, Attilio Futilli Camelli e Luigia Futilli Camelli, nascidos respectivamente em 1896, 1899 e 1901. Rosa está enterrada na cidade argentina de Córdoba, onde tem descendentes. Nicola George, tio do nono Eugênio George, 5º filho dos meus tataravós, Fedele e Lucia, nasceu em Recanati em 29 de janeiro de 1852. Foi batizado no mesmo dia do nascimento na paróquia San Pietro de Recanati e se casou com Antonina Palmieri, filha de Nicola Palmieri e Catarina Morricone. Antonina nasceu em 16 de março de 1856 em Castelfidardo e se uniu em matrimônio ao agricultor Nicola George em dezembro de 1882. O casamento civil foi realizado no dia 24 de janeiro de 1883. Dos 8 filhos desta união, 6 vieram ao mundo na Via Fornello 1080. Luigi George, o primogênito, nasceu em 6 de setembro de 1883 na Via Cantalupo e foi batizado 3 dias depois do nascimento. Casou-se no civil com Filomena Gasperoni, nascida em 1886, no dia 28 de novembro de 1910, na cidade de Castelfidardo. Luigi faleceu em combate na Primeira Guerra, no setor de Tornino, em 24 de outubro de 1917.
Maria George, irmã mais velha de Luigi, nasceu em 20 de janeiro de 1885 na Via Bagnolo 1034 e foi batizada no mesmo dia do nascimento. Contraiu matrimônio com Eugenio Ortolani, nascido em 1885. A cerimônia civil foi realizada em 25 de janeiro de 1909 e a religiosa em 15 de outubro de 1908. Maria faleceu em 2 de janeiro de 1971 em Recanati. Esterina George, irmã de Maria e Luigi, veio ao mundo em 5 de setembro de 1886 na Via Cantalupo 1043 e também foi batizada no mesmo dia do nascimento. Casou-se com Pietro Ortolani, nascido em 1886. O matrimônio civil aconteceu em Castelfidardo em 1º de dezembro de 1912. Esterina faleceu em 10 de setembro de 1942 em Recanati. Eugênio George, primeiro filho de Nicola, que nasceu na Via Fornello 1080, veio ao mundo em 23 de março de 1889, sendo batizado nesse mesmo dia. Casou-se com Regina Tacconi, nascida em 1902, em cerimônia civil em 20 de abril de 1922. Eugênio morreu em 23 de março de 1978, em Termoli. Depois de Eugênio, vieram ao mundo na Via Fornello 1080, Gaetano George, nascido em 12 de dezembro de 1891 e batizado no mesmo dia, Vincenzo George, nascido em 17 de março de 1893, batizado um dia após o nascimento, e Alfredo George, nascido em 5 de julho de 1894. A última filha de Nicola George a nascer no mesmo endereço foi Luigia George, que nasceu em 9 de novembro de 1895 e foi batizada nesse mesmo dia. Ela se casou com Luigi Arbotto, nascido em 1893, em cerimônia civil na cidade de Castelfidardo, em 6 de outubro de 1920. Luigia faleceu em 10 de junho de 1976, em Termoli. Assim como o irmão Nicola George, o caçula Antônio George também nasceu em Recanati no dia 12 de junho de 1856 e faleceu em Castelfidardo em 1919. Seu batismo ocorreu um dia após seu nascimento na paróquia San Pietro de Recanati. Antônio George, agricultor como seu pai Fedele e seus irmãos Nicola e Giuseppe, se casou com Rosa Fontanella, filha de Antônio Fontanella e Antônia Rossini. Rosa nasceu em 4 de janeiro de 1859 em Castelfidardo, e o seu enlace civil e religioso com Antônio George ocorreu respectivamente em 27 de janeiro de 1883 e em 12 de outubro de 1882. Tiveram 9 filhos e eles nasceram na Via Bagnolo número 1090. Palmina George, a primogênita, nasceu em 16 de agosto de 1883 e foi batizada um dia após o nascimento. Se casou com Enrico Verdinelli, nascido em 1878, em cerimônia civil e religiosa realizada nos dias 25 de janeiro de 1909 e 15 de outubro de 1908. Paulo George, o segundo filho de Antônio e Rosa, nasceu em 29 de janeiro de 1885 e foi batizado no mesmo dia do seu nascimento. Ele se casou com Luigia Ortolani, nascida em 1891, em matrimônio civil realizado em 22 de novembro de 1911. As gêmeas Constanza Constantina e Maria George, irmãs de Palmina e Paulo, nasceram em 13 de fevereiro de 1887. Foram batizadas um dia após o nascimento, porém vieram a óbito apenas 2 dias depois. Após o falecimento das gêmeas, veio ao mundo Virginia George, que nasceu em 16 de abril de 1888 e foi batizada um dia após o seu nascimento. Ela se casou com Luigi Ranini, nascido em 27 de julho de 1887. O matrimônio civil foi realizado em Castelfidardo no dia 8 de dezembro de 1912. Nazareno George, irmão de Virginia, nasceu em 12 de fevereiro de 1891. Foi batizado um dia após o nascimento, mas veio a óbito 4 dias depois. Após
Após o nascimento de Nazareno, veio ao mundo Guido Giodi, que nasceu em 12 de julho de 1893. Ele se casou com Blandina Cingolani no religioso em 17 de novembro de 1921 e no civil em 21 de novembro de 1921. As últimas duas filhas de Antônio Giodi e Rosa Fontanella foram Pasqualina Giodi, nascida em 13 de abril de 1895 e batizada 2 dias depois, e Blandina Giodi, que nasceu em 24 de fevereiro de 1897. Pasqualina faleceu após 13 dias de nascida. Já Blandina Giodi, que foi batizada no mesmo dia do seu nascimento, contraiu matrimônio com o cunhado Luigi Ranini após o falecimento de sua irmã Virginia. O matrimônio civil foi realizado em Castelfidardo em 31 de março de 1932. Giuseppe Pasquale Vittorio Giodi, meu trisavô, era o quarto filho de Lucia Angelici e Fedele Giodi. Assim como seus irmãos Giovanni, Nicola e Antônio Giodi, ele nasceu em Recanati no dia 16 de maio de 1848, uma terça-feira de primavera, por volta das 8 horas. Foi batizado 2 dias após o nascimento, no dia 18 de maio de 1848, na paróquia San Pietro de Recanati, por Giuseppe Caparucci. Teve por padrinhos Stefano Papa e Annunziata Angelici, provavelmente sua tia materna. Na aurora do dia 12 de março de 1856, em uma quarta-feira, exatos 8 anos depois, no Banholo, viria ao mundo a futura esposa de Giuseppe Giodi, Teresa Fiorani, fruto do amor de seus pais Pietro Fiorani e Maria Annunziata Frattini. Pietro Fiorani, pai de minha trisavó Teresa Fiorani, era filho de Vincenzo Fiorani e Mattia Rinaldi. Ele nasceu no distrito de Santa Croce, em Recanati, por volta das 19 horas do dia 8 de outubro de 1809. Era neto de Paulo Fiorani e Filippo Rinaldi. Pietro Fiorani foi batizado pelo pároco Giuseppe Brandoni um dia após o nascimento na paróquia Santa Croce de Recanati. Seus padrinhos de batismo foram Vincenzo, filho de Marinangelo Rinaldi, e sua provável tia paterna, Sebastiana Fiorani, irmã de seu pai, Vincenzo Fiorani. Antes de se casar com Maria Annunziata Frattini, meu tataravô Pietro Fiorani contraiu matrimônio com Annunziata Medici, que nasceu no distrito de Santa Croce, pertencente a Recanati. Com ela teve 2 filhos, Luigi Fiorani e Vincenzo Fiorani, que nasceram também em Santa Croce, respectivamente em 31 de outubro de 1843 e em 7 de abril de 1848. Luigi e Vincenzo foram batizados 2 dias após o nascimento na paróquia Santa Croce de Recanati. Luigi se casou no civil em 2 de abril de 1876 com Pasqualina Marconi, filha de Pietro Marconi e Vittoria Fornai. Ela nasceu em Recanati em 3 de abril de 1847 e foi batizada na paróquia Santa Croce de Recanati. Luigi e Pasqualina tiveram 2 filhos homens, Giuseppe Fiorani e Filippo Fiorani, e 2 filhas mulheres, Rosa Fiorani, nascida em 3 de março de 1878, e Annunziata Fiorani, nascida em 17 de setembro de 1880. Luigi Fiorani faleceu na cidade de Castelfidardo no dia 17 de junho de 1888. No Stato delle Anime da paróquia Santi Francesco e D'Eurosia do Banholo, elaborado na Páscoa de 1872 e atualizado até 1882, há a informação de que meu tataravô Pietro Fiorani vivia nessa época na Via Fornello e era agricultor. Segundo este documento, ele chegou à comunidade do Banholo, assim como seu filho Luigi, em outubro de 1852, vindos do distrito de Santa Croce, pertencente a Recanati, e os Dalla Casa Piccola eram os proprietários das terras que cultivavam. A família Dalla Casa Piccola é originária de Viena, na Áustria. Domenico Dalla Casa Piccola se transferiu para Recanati no século XIX e adquiriu o imponente edifício, ao qual deu o nome de Palazzo Dalla Casa Piccola.
O prédio, que possui impecáveis jardins e requintada movelaria, ainda pertence à família e está perfeitamente preservado, incluindo as caves, mantidas na sua estrutura original. Elas funcionavam nos tempos passados como espaços no subsolo para armazenamento de grãos, vinho e azeites de oliva, provavelmente produzidos em terras da família, como a do Banholo na Via Fornello. Depois de perder a primeira esposa, Annunziata Medici, Pietro Fiorani se casou com minha tataravó Maria Annunziata Frattini, que também era viúva. Ela já havia se unido em matrimônio a Raffaele Mazzoni, mas não teve filhos com ele. Maria Annunziata Frattini era filha de Domenico Frattini e Anna Verdini. Seus avós se chamavam Giuseppe Frattini e Bartolomeu Verdini. Maria nasceu às 13 horas do dia 17 de janeiro de 1817 no Banholo. Foi batizada 10 dias após o nascimento pelo pároco Francesco Marconi, da paróquia Santo Francesco e de Eurósia do Banholo. Seus padrinhos foram Teresa, filha de Giovanni Tali, e Giovanni, filho de Francesco Taboni. Meus tataravós, Pietro Fiorani e Maria Annunziata Frattini, tiveram 4 filhas no Banholo. Annunziata Fiorani, nascida em 17 de fevereiro de 1854, Lucia Fiorani, nascida em 4 de fevereiro de 1859, Teresa Fiorani, que nasceu em 12 de março de 1856, era a filha do meio e viria a ser a mãe de Nonno Eugenio Giodi, e Rosa Fiorani, que nasceu em 16 de novembro de 1862 e faleceu poucos meses após o nascimento, em 23 de setembro de 1863. Tanto os pais Pietro e Maria, como as filhas, fizeram a primeira comunhão e foram crismados na fé católica. As irmãs Annunziata Fiorani, Lucia Fiorani, Rosa Fiorani e Teresa Fiorani foram batizadas no mesmo dia do nascimento na paróquia Santo Francesco e de Eurósia, no Banholo. Annunziata Fiorani se casou com Antônio Pecorari, nascido em 1852, em cerimônia civil realizada no dia 14 de fevereiro de 1879. Ela faleceu em 21 de abril de 1884 na Via Cantalupo. A cerimônia de batismo de minha trisavó Teresa Fiorani foi presidida pelo padre Gaetano Buschi em 12 de março de 1856. Ela teve por padrinho Ângelo, filho de Giuseppe Bassetti, e Annunziata Frattini. Meus trisavós Giuseppe Giodi e Teresa Fiorani contraíram núpcias em Recanati, alguns anos após a conclusão da unificação italiana ou risorgimento. A união civil foi realizada no dia 23 de março de 1879, um domingo, às 11 horas e 30 minutos na Casa Comunale di Recanati, diante do prefeito Vincenzo Ortolani, devidamente paramentado de forma oficial para o evento. Na ocasião, estiveram presentes não apenas os familiares dos noivos, mas também os agricultores Francesco Moschini, de 28 anos, e Giacomo Moschini, de 42 anos, que foram suas testemunhas. Após a leitura dos artigos 130, 131 e 132 do Código Civil, o síndaco Ortolani, ciente da vontade mútua e espontânea de Giuseppe e Teresa em se unirem em matrimônio, os declarou oficialmente casados. A certidão foi assinada pelo noivo Giuseppe Giodi e lida e lavrada pelo prefeito Vincenzo Ortolani, que destacou ainda durante a leitura do documento que a decisão de Giuseppe e Teresa de se casarem foi publicada na Comune com 6 meses de antecedência, nos dias 22 e 29 de setembro de 1878. O matrimônio religioso de Giuseppe Giodi e Teresa Fiorani foi celebrado no dia 10 de outubro de 1878, uma quinta-feira, pelo pároco Gaetano Buschi, o mesmo que batizou Teresa, na paróquia Santo Francesco e de Eurósia do Banholo. O casamento foi notificado em 3 domingos consecutivos durante a missa paroquial dos dias 15, 22 e 29 de setembro de 1878. Foram suas testemunhas Vincenzo Giudioloni, cujo pai era Giovanni Capomadi, que vivia em Montefano.
Giuseppe Giorgio e Teresa Fiorani tinham, respectivamente, no momento do casamento, 30 e 22 anos. Ambos trabalhavam e viviam do campo. Vale lembrar que, assim como os Fiorani, os Giorgi também já moravam no Banholo bem antes do casamento de Giuseppe e Teresa. Segundo o Stato delle Anime da Paróquia Santi Francesco e Deurosa do Banholo, de 1872, os Fiorani residiam na Via Fornello. Giuseppe Giorgi devia morar nos arredores, uma vez que seu pai Fedele cultivava as terras de Paulo Borioni. Mas em outubro de 1881, conforme este mesmo documento, Giuseppe transferiu sua residência, certamente com o irmão Nicola, talvez para a Via Fornello, onde viviam os familiares da esposa Teresa Fiorani, ou talvez para outras seções do Banholo. O fato é que o nono Eugênio Giorgi, que era o primogênito, viveu em algum momento com seus progenitores na Via Fornello 1080, como atesta o documento encontrado no acervo do Servizi Demografici di Recanati em minha viagem à cidade. É importante lembrar também que, como já afirmado, os filhos de Nicola Giorgi nasceram na Via Fornello. Há relatos no Stato delle Anime que o apelido ou sobrenome, algo comum entre as famílias da época, dos Marconi, esposa de Giovanni Giorgi, era esbafo, e dos Giorgi era Tutolone, com as variações Tutulone, Totolone, cuja tradução é espiga ou sabugo grande, uma referência, talvez, à elevada estatura de seus membros. Giuseppe tinha 12 anos quando seu pai, Fedele Giorgio, chegou ao Banholo em 1860. Teresa tinha 4 anos. Devem ter se conhecido ainda crianças. Achava curioso o fato de meus trisavós, Teresa Fiorani e Giuseppe Giorgio, terem se casado mais tarde, com 30 e 22 anos, pois nos tempos passados, no Brasil, os casais em geral se uniam em matrimônio muito jovens. Mas na Itália, especialmente no final do século XIX, enquanto o homem não pudesse provar que poderia sustentar a família, a esposa e eventuais filhos, o casamento não aconteceria. Isso era praticamente uma regra. Franceschetto, 2014, página 23. A Via Fornello é bordada dos dois lados por enormes e ondulantes tapetes verdes de trigo e outras culturas como oliveiras e vinhas a perder de vista. A terra é de um tom amarronado, porém bem claro, fértil, fecunda, fonte de vida e de história para muitas famílias que, como a minha, floresceram daquele chão para além-mar. Algo em torno de toda aquela região, nos 3 dias que ali pudemos estar, me chamou muito a atenção. Apesar de Recanati estar muito próxima do Adriático, a agricultura e a lavoura estão por todos os lados. As plantações de girassol e canola na vizinha cidade de Porto Recanati quase emendam com a faixa de areia do mar, tamanha a proximidade. Chorei. Chorei um choro sincero, justo e inocente quando meus pés tocaram o solo da Via Fornello. Não era só meu. As lágrimas também eram das minhas raízes que vivem dentro de mim e estão fincadas ali naquele lugar. O choro da despedida, do encontro, da partida, da chegada, dos sofrimentos, de venturas, separado por gerações, era vertido sobre a Via Fornello mais de 120 anos depois da família de Giuseppe Giorgi ter atravessado e dirigido o olhar para aqueles campos e prados verdejantes pela última vez. Em 20 de fevereiro de 1880, uma sexta-feira, às 9h30, na Via Banholo, veio ao mundo o primogênito de Giuseppe e Teresa, meu nono Eugênio Giorgi. De tez branca como leite e olhos que mais pareciam esmeraldas de tão verdes, certamente fez a alegria de toda a sua família. Ele foi registrado pelo pai Giuseppe Giorgi no dia 23 de fevereiro, às 13h20. As testemunhas do registro do bebê Eugênio na Casa Comunale de Recanati foram o cabeleireiro Ulisse Balloni, de 71 anos, e o carpinteiro Nicola Passarelli, de 51 anos. Coincidência ou não, no mesmo horário do registro do nono Eugênio e no dia 24 de fevereiro, 103 anos depois, eu estaria vindo ao mundo a milhares de quilômetros de Recanati.
Nono Eugênio foi batizado 2 dias após o nascimento, em 22 de fevereiro, na paróquia Santi Francesco e D'Eurósia, no Banholo. A cerimônia do seu batismo foi conduzida pelo capelão da igreja paroquial, Pietro Atacaliti, e a certidão foi lavrada pelo padre Gaetano Buschi, o mesmo que batizou a matriarca Teresa Fiorani. Os seus padrinhos foram Giovanni Gregório e Teresa Giorgi, filha de Vincenzo Giorgi. Quando Nono Eugênio nasceu, a primeira leva de imigrantes italianos já tinha embarcado para o Brasil no Espírito Santo em 1874. Porém, até o patriarca Giuseppe decidir forçosamente se transferir com a família para este mesmo estado brasileiro, haveria um hiato de 14 anos. 2 anos após o nascimento do Nono Eugênio, veio ao mundo em uma quarta-feira, em 8 de março de 1882, na Via Cantalupo, fração do Banholo, a menina Maria Giorgi. Ela faleceu após 2 anos de nascida, no dia 11 de março de 1884, e foi batizada no Banholo. Novos rebentos alegrariam o dia a dia da família Giorgi algum tempo depois. Quando Nono Eugênio estava com 4 anos, ganhou a companhia do primeiro irmão, Alessio Nazareno Giorgi, que nasceu no dia 1º de abril de 1884, uma terça-feira, às 23h15, também na Via Cantalupo. Alessio foi registrado por Giuseppe Giorgi no dia 5 de abril, às 13h15. As testemunhas de seu registro na Casa Comunale de Recanati foram também o cabeleireiro Ulisse Balloni, que agora estava com 74 anos, e o escriba Nicola Baldassari, de 21 anos. A certidão foi lavrada pelo Dr. Aristide Caterbini, que também atestaria o óbito da matriarca Teresa Fiorani alguns anos depois. Assim como sua mãe, Alessio também foi batizado na paróquia Santi Francesco e D'Eurósia, no Banholo, no mesmo dia de seu nascimento, pelo padre Gaetano Buschi, que inclusive foi seu padrinho. Alessio teve por madrinha a senhora Maria Manucci. Para a felicidade da família, das próximas gestações de minha trisavó Teresa, nasceriam 2 meninas. Maria Lucia Giorgi, em 13 de novembro de 1885, uma sexta-feira, e Letizia Giorgi, em 7 de fevereiro de 1888, uma terça-feira. A primeira recebeu o nome de Maria em homenagem à irmã falecida em 1884. Maria Lucia Giorgi veio ao mundo às 7 horas da manhã na Via Banholo, no número 1034. Foi registrada pelo pai Giuseppe Giorgi no dia 14 de novembro, às 10h15. As testemunhas de seu registro na Casa Comunale de Recanati foram os agricultores Antônio Pecorari, de 33 anos, e Giuseppe Petroni, de 50 anos. A certidão de Maria também foi averbada pelo Dr. Aristide Caterbini. Maria Lucia foi batizada no dia do nascimento, na paróquia Santi Francesco e D'Eurósia, no Banholo, pelo padre Gaetano Buschi. Coube a ele também o papel de padrinho. Sua madrinha se chamava Maria Marconi. Ela era esposa de Giovanni Giorgi, tio de Maria Lucia, irmão de Giuseppe Giorgi. Infelizmente, não foram localizadas informações muito específicas sobre o nascimento de Letizia. O que consta na sua certidão de batismo é que ela nasceu no início da tarde de 7 de fevereiro de 1885 e foi batizada no dia 9 de fevereiro pelo padre Gaetano Buschi. Os avós Fedele Giorgi e Pietro Fiorani já eram falecidos. Seus padrinhos foram Pasquale, filho de Pietro da paróquia de San Flaviano, e Teresa, filha de Giovanni Giorgi, que não era o irmão de seu pai Giuseppe. É importante destacar que entre as famílias italianas era muito comum os nomes dos antepassados serem eternizados nas gerações por vindouras. Então, há primos e até irmãos com nomes iguais, sendo que o uso de um apelido era o que diferenciava cada indivíduo. Todos os dados referentes ao casamento civil de Giuseppe Giorgi e Teresa Fiorani, ao registro de nascimento de seus filhos Eugênio Giorgi, Alessio Nazareno Giorgi, Maria Lucia Giorgi e a certidão de óbito de Teresa foram coletados no site de genealogia Family Search.
Algumas informações de seus parentes e ancestrais também foram levantadas neste site. Já todas as descrições dos batismos e matrimônios religiosos obtidas no acervo do Arquivo Histórico Diocesano Macerata. Cada documento foi transcrito pela gentil, solícita, dedicada e competente pesquisadora, escritora, historiadora e professora italiana Maria Cátia Sampaolesi, da cidade de Castelfidardo, no Marche, que muito colaborou para o refinamento e elucidação de pontos preciosos da trama desta história. Maria Cátia foi incansável não apenas na busca por esta valiosa documentação, como também no trabalho de transcrição destes documentos pouco legíveis dos séculos XIX e XX, grafados em italiano arcaico e em latim, a fim de que cada excerto pudesse ser traduzido para o português. Certamente, o cabedal genealógico dos ancestrais do nono Eugênio George, bem como todo o histórico religioso das famílias, não teria sido contemplado com essa gama de detalhes sem o empenho, a seriedade e a disponibilidade de Maria Cátia no resgate e transcrição dos registros. A Via Fornello possui aproximadamente 3 quilômetros de extensão distribuídos de forma curvilínea. Apesar de ser uma zona bem rural, a via é consideravelmente povoada e absurdamente silenciosa aos ruídos urbanos. Conglomerados de casinhas de agricultores familiares podem ser vistos dos dois lados do terreno notadamente acidentado. As casas, em geral, são simples, mas há também belíssimas edificações de andar em pedra com pelo menos mais de 100 anos, jardins fabulosos e alas reservadas para carros de passeio e para os pesados maquinários que aram e preparam aquelas terras, estação após estação. Casas em ruínas ou abandonadas, com sulcos profundos nas paredes, ação do tempo e de prováveis terremotos que vez ou outra sacodem a região, também podem ser vistos dos dois lados da sinuosa via, como pontos perdidos ao longo da trama daquele crochê verde esperança. Já sabia, como disse anteriormente, que seria difícil encontrarmos o lugar exato onde ficava a casa do nono Eugênio George e seus familiares. Mas quando programamos o GPS para o número 1080, ele nos levou a uma pequena fazenda de agriculturismo, onde o azeite das oliveiras locais era o carro-chefe de uma simpática família. O terreno formava um delicado vale na parte baixa e imaginei as crianças da família George correndo por aqueles maviosos campos. Sei que nos tempos passados a vida camponesa era dura, sofrida, com muitas privações. O pouco que tinham era fruto do suor de um trabalho árduo e persistente. Creio que toda a família e até mesmo as crianças, como aconteceria no Brasil com as famílias emigradas, contribuíam na rotina dos serviços braçais. Não tenho conhecimento se houve tempo e espaço para Eugênio, Alessio, Maria e Letícia George irem à escola. Só sei que o nono Eugênio, já idoso, relembrava com pinceladas de saudosismo das festas religiosas frequentadas pela família, em especial a de San Gennaro, que ocorria pelas diversas áreas rurais do Marche, de Castelfidardo ao Banholo, cujas poucas casinhas coloridas da sede, no alto de um morro, podem ser vistas em um raio de 700 metros do início da Via Fornello. A católica família George era, nos tempos da vida na Itália, devota de San Gennaro, santo muito venerado pelos napolitanos e também pelos imigrantes italianos mundo afora. San Gennaro, bispo de Benevento, foi duramente perseguido e hostilizado pelo imperador Diocletiano. Da mesma forma que muitos professos da fé cristã, San Gennaro teve um trágico fim. Depois de ter sido degolado, parte de seu sangue talhado acabou sendo armazenado em 2 ampolas de vidro de diferentes formatos que estão na Catedral de Nápoles. Anualmente, em 3 momentos diferentes, centenas de pessoas aguardam com muita excitação a liturgia específica que ampara o milagre da possível transformação do sangue talhado de San Gennaro.
A passagem do estado sólido para o líquido do fluido ocorreu pela primeira vez no século XIV, e de lá para cá foram inúmeras as vezes em que o fenômeno pôde ser contemplado pelos fiéis. A liquefação do sangue provoca grande alvoroço entre eles, que creem que, quando isso acontece, o ano será de fartura e bênçãos. Caso contrário, de azar e provações. Devem ter sido inúmeras as vezes que os imigrantes italianos, identificados pela condição de Marte de San Gennaro, dirigiram a ele o olhar e o coração em orações, buscando resistir e superar as implacáveis dificuldades que encontraram em seus pontos ou portos de chegada. O constrangimento, o sofrimento, os abusos e humilhações a que esses imigrantes italianos eram submetidos na chegada ao Brasil eram tão violentos que vi relatos de alguns que seria melhor viverem no cárcere, no país de origem, ao invés de trabalhar em áreas rurais no Brasil. Francesqueto, 2014, página 67. Graças à fé, notadamente cristã, e aos laços familiares, iam resistindo. Das memórias do Mac que povoavam o imaginário do Nono Eugênio, mesmo na velhice, e que compartilhava com os netos Bambini, estavam ainda a figura de um padre de sobrenome longo, que, segundo o Nono, tinha um apetite voraz à mesa, e de um médico, doutor Redondo ou Rotundo italiano, que cuidava da família e aplicava injeções. Vale lembrar que ainda há moradores do Banholo com este sobrenome. Quantos minestrone, tradicional sopa italiana de legumes, devem ter sido saboreados por todos nas frias e nebulosas noites de inverno, regados a um vinho e um pane fato em casa. Cada região da Itália tem um pão específico, e Marche se chama Crescia e se parece com a piadina da Emília-Romanha. Não podemos esquecer que a boa mesa é quase uma religião para os italianos. Não envolve apenas o ato de comer, mas a experiência ao redor da mesa, que deve ser tão bela e apreciada quanto todas as outras facetas da vida. A prática é valorizada, venerada, e ao olhar para e por todos os ângulos na Via Fornello, fiquei pensando que, apesar da vida simples desfrutada pelos familiares do Nono Eugênio Giorgi, como não teriam tido momentos aprazíveis em torno da mesa ali naquela via? Ainda me lembro do sabor das massas que minha avó Teresa preparava quando eu era criança, com suculento e concentrado molho de tomates frescos. Na nossa passagem, dias atrás por Roma, pedi um prato de massa que se parecia com a de vó Teresa. Quando a simpaticíssima atendente Paula, do Hotel Tilicia, colocou o prato com uma reverência encantadora à minha frente e experimentei a primeira porção, comecei a chorar. Me lembrei da avó tão querida que havia feito parte da minha infância com os seus sabores e sua presença de modo especial. Paula, coitada, que obviamente não sabia da história, achou que o prato não havia me agradado. Eduardo logo tomou a frente e explicou a ela o porquê das minhas lágrimas açucaradas. Ela, então, com um olhar sereno e carinhoso, apenas me disse: "Sei una ragazza molto sensibile." Sim, sou sensível, sou complexa. Uma mistura de passado, presente, futuro, coração, alma e razão. Alma Luz, Clarice Lispector. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade.